Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estamos iniciando hoje os vídeos que vão compor esse projeto imenso que eu tô fazendo, que é ler Clarice Lispector em ordem cronológica, todos os 9 romances. E hoje vamos ter a resenha do primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem. Se você tá chegando agora, não sabe o que tá acontecendo, eu vou deixar aqui na caixa de descrição tudo o que você precisa saber para participar desse projeto. Tem um grupo no Facebook também que você pode clicar no link e ir direto pro grupo. Caso você não tenha conseguido cumprir a meta desse primeiro livro, não tem problema, minha gente. Você pode começar a ler o segundo livro do projeto, você pode começar a ler o livro agora, você pode entrar nesse projeto a hora que você bem entender. E na medida do possível, você volta aqui no canal para acompanhar a resenha de cada livro que for saindo mês a mês. Queria dizer que nada do que eu vou falar aqui é absolutamente definitivo. Encarem mais como um brainstorm. Eu posso ter tido uma percepção na minha leitura, você ter tido uma outra percepção. E a gente vai trocando aqui, e esse que é o objetivo da gente ir trocando percepções e trocando ideias e alimentando o nosso imaginário em relação a esse universo de Clarice. Porque é engraçado, né? Muita gente fala que adora Clarice, que admira muito Clarice, mas eu acho que de verdade mesmo a gente pouco a conhece. E essa aqui é uma grande oportunidade pra gente adentrar nessa mulher que é totalmente misteriosa, enigmática, profunda. Perto do Coração Selvagem, ele foi publicado em 1944. Ele ganhou um prêmio chamado Graça Aranha, que é um prêmio que era destinado para a estreia de autores. Também foi inspirado no Lobo da Estepe do Hermann Hesse. E algumas informações a mais vocês podem dar até uma conferida no meu vídeo de 50 fatos de Clarice, que tem algumas coisas extras que vocês podem pegar de curiosidade. Eu acho sempre importante a gente fazer uma contextualização histórica. Essa obra da Clarice, ela pertence à terceira fase do modernismo, que é uma geração que começa ali depois de 1945. O livro foi publicado em 44, mas as coisas na literatura, historicamente falando, elas não acontecem assim, olha, até tal data era a segunda fase do modernismo, até tal data a gente passa para a terceira fase. As coisas são mais fluidas, tá? Na primeira fase do modernismo, a gente tem ali a Semana da Arte Moderna de 22, uma literatura que ela quebra paradigmas, tirar um pouco do academicismo até então presente na literatura. Vai ser uma literatura inovadora, com cunho nacionalista para a gente valorizar a nossa língua portuguesa. A gente vai ter muita coisa na literatura que vai ser experimental, que vai buscar inovações estéticas. A gente pode considerar como uma fase de ruptura e uma fase em que vai mostrar o Brasil como ele é. Na segunda fase do modernismo, a gente tem uma literatura mais regionalista, vai ter um enfoque muito grande e fazer uma crítica social, então vai ter muita denúncia nos textos literários que vai falar das opressões, da miséria do povo brasileiro. Depois a gente vai adentrar na terceira fase do modernismo, que é a partir de 1945, que é uma fase que a gente chama de mais social e introspectiva. O que importa é o que está se passando dentro da cabeça dos personagens, quais são os sentimentos, não importa muito aquela narrativa linear de começo, meio e fim. A gente vai adentrar nas emoções, nos sentimentos desses personagens, no que diz respeito a sentimentos mais universais. No caso de Clarice Lispector, de Perto do Coração Selvagem, é justamente aí que ela se encaixa. Não é uma história nada linear, ela acontece meio que em fluxo de pensamento, e essa história é uma história narrada por uma personagem que é a Joana, e a gente vai saber absolutamente tudo que está passando na cabeça dessa mulher. É como se a gente tivesse que ir montando as pecinhas de um quebra-cabeça. A gente vai montando as peças desse quebra-cabeça aos poucos e ao final a gente tem uma ideia de tudo que ela estava querendo dizer quando a gente junta tudo, sabe? É uma obra que rompe com a linearidade e por isso que ela causa um enorme frisson nos críticos literários da época. A Clarice Lispector praticamente inaugura uma nova forma de escrever, principalmente no que diz respeito ao universo feminino. Em grande parte da obra da Clarice Lispector, a gente tem como protagonista mulheres. Falando do enredo resumidamente, esse livro é dividido em duas partes, sendo que na primeira parte a gente vai conhecer quem é Joana, então ela vai fazendo digressões que vai alternando entre o passado e o presente, em que a gente vai conhecer a Joana na infância e a Joana na adolescência. Nessa primeira fase a gente vai descobrir que ela passou a infância com um pai, que era um pai viúvo, a sua mãe morre prematuramente, que era a Elsa.
pai dela também morre e ela acaba indo morar com os tios. Acontece um fato ali no meio dessa convivência com os tios que é fatídico para que eles mandem ela para um internato. A tia e o tio percebem que ela tem um comportamento estranho, ela é um pouco antissocial, ela é chamada de víbora por essa tia dela. No internato ela acaba se apaixonando, tem um amor platônico por um professor, que é uma coisa altamente recorrente nessa idade, né, da adolescência, que a gente vê ali na figura de um professor que a gente admira a possibilidade de um amor. Depois a gente tem uma segunda fase desse livro que a gente vai conhecer a narrativa da Joana depois que ela casa com o Otávio. E aí a gente vai ter uma fase aí que acontece um triângulo amoroso. O mais interessante dessa história é a gente analisar quem de fato é a Joana. Desde que ela é criança, a gente percebe ali uma criança questionadora e curiosa diante de todas as possibilidades que estão em torno dela. Isso já identifica nela uma personalidade altamente à frente do seu tempo. Até então, as mulheres eram narradas na literatura como mulheres submissas, em que elas existiam perante a construção de um personagem masculino, e não. Dessa vez a gente tem a construção dessa mulher, como que vai ser a trajetória que vai ser construída dessa mulher em formação, dessa mulher buscando uma independência. E ela é altamente questionadora. Eu até separei um trecho aqui logo no começo do livro, que é um diálogo que ela tem com a professora dela, que tem tudo a ver com uma criança super madura, que faz questionamentos que não são normais, vamos dizer, para uma criança da idade dela. Ela pergunta para a professora dela: depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Que ideia? Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia? Faça a mesma pergunta com outras palavras. Aí a Joana diz: ser feliz é para conseguir o quê? Bem, olhe, eu tive uma ideia. Pegue num pedaço de papel, escreva essa pergunta que você me fez hoje e guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia de novo. Olha, quem sabe, talvez um dia você mesma possa respondê-la de algum modo. Ou talvez isso não tenha importância, e pelo menos você se divertirá. Não gosto de me divertir, disse Joana com orgulho. E depois que a gente vai adentrar nessa segunda parte do livro, a gente vê todo um conflito da Joana com relação a esse casamento dela, que ela se questiona por que ela tá naquele casamento, e a gente vai ver uma mulher que, embora esteja casada, passa por momentos de enorme solidão. Otávio, o marido dela, também não consegue encontrar uma comunhão total nesse casamento, né? Então existe uma solidão a dois ali, que a gente não sabe o que eles estão fazendo juntos. Tanto é que em determinado momento a gente vai ter um triângulo amoroso aí, que o Otávio acaba retomando o relacionamento com uma antiga namorada dele, que é a Lídia. E a Lídia é o contraponto da Joana. Ao mesmo tempo que a Joana, ela é essa mulher independente que questiona o papel dela dentro desse casamento, que não era uma coisa comum naquele período, né? Em 1945 não era comum uma mulher questionar esse papel do casamento na sociedade. A Lídia, que é a amante do Otávio, já é aquela mulher que é aquela mulher para o casamento, que ela foi criada para isso, e em nenhum momento ela questiona a posição dela como mulher nesse lugar da sociedade. O casamento é a solução definitiva e o objetivo da vida dela. Então a gente vê dentro desse pano de fundo aí essa questão social de qual que é o lugar da mulher na sociedade. A gente vê em vários momentos a questão do patriarcado muito forte, né? Em várias falas da tia dela a gente encontra isso, em algumas falas do pai, quando ela conta do pai na infância, a fala do tio, a fala do professor. Em vários momentos a gente vê como que esse estabelecimento do patriarcado é forte e como que ela tenta romper isso. A gente vê uma mulher que o tempo todo se questiona em relação a esse lugar da liberdade, ela quer ser livre, e isso gera um enorme conflito, porque ela se vê diferente de tudo que está estabelecido. Ela é uma mulher que vai sentir raiva, que vai sentir ódio, ela vai sentir desejo. Em um determinado momento desse relacionamento, ela vai se separar do Otávio, ela vai ter uma relação furtiva com o rapaz. É uma obra absolutamente importante, porque a gente vai navegar em todos esses sentimentos
que estão dentro da mulher. E daquela mulher que era totalmente sufocada pelo patriarcado. A Joana, na história, ela é chamada como víbora pela tia, e ela sai desse lugar, né, da mulher que é santa, da mulher que é anjo, da mulher que ela é colocada num altar e que ela tá ali só como subserviente. É colocada nesse lugar de víbora justamente porque ela quer liberdade. Tem até uma fala desse livro, que é uma fala famosíssima, que está presente em várias frases aí da rede social. Liberdade é pouco, o que eu desejo não tem nome, ela quer ir além. Nesse período, a Clarice Lispector está começando um casamento, né, constituindo uma família, e ao mesmo tempo que ela está constituindo um matrimônio, ela também quer buscar a independência dela, ela também quer escrever sobre os sentimentos dela. Então, de alguma maneira, essa obra é bastante autobiográfica. Eu recebi algumas mensagens ao longo desse mês falando de algumas pessoas com dificuldade em ler essa história, em absorver tudo que Clarice queria dizer, e se perdia em meio dessas digressões, porque em alguns momentos a narrativa ela é bem palpável, ela é bem concreta, a gente consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo, mas em determinado instante ela dá um salto lá para o passado, em determinado instante ela começa a ir para dentro da cabeça dela, e é como se vários pensamentos ao mesmo tempo fossem sendo vomitados. Não é um livro fácil de ler, porque você tem que abdicar um pouco da sua razão. A gente compreende muitas vezes através dos sentidos. Isso que é o grande barato da obra de Clarice, porque quando a gente começa a descascar todas as camadinhas que estão dentro da cabeça de uma personagem, a gente começa a ver quão pavoroso que é a gente ir a fundo nas nossas emoções. E ali tem coisas que de repente a gente não quer enxergar agora, a gente não está pronto, e não tem problema nenhum. É como se a gente se tornasse Clarice, se tornasse essa mulher altamente confusa, perturbada, indagadora, questiona a sua existência a todo instante. E questionar a nossa existência a todo instante é uma coisa enlouquecedora. Eu tive muita facilidade em ler esse livro, eu me identifico profundamente com a escrita da Clarice. A Tarsila é muito parecida com Clarice Lispector em vários pontos, por isso que eu acho que eu sempre tive muita admiração por tudo que eu leio dela. Eu gosto dessa loucura dela, sabe? Eu gosto das coisas que saem da caixa, que saem do lugar confortável. Isso me agrega criativamente, agrega na minha percepção do meu lugar no mundo como ser humano. Então, para mim, foi delicioso ler esse livro. Próximo mês a gente vai falar sobre O Lustre, que é o segundo romance da Clarice, que é o livro que a gente se propôs a ler agora no mês de novembro. Deixem aí os comentários de vocês, as percepções de vocês em relação à obra, as dificuldades, as facilidades, enfim, o espaço é livre para a gente debater e trocar, tá bem? Muito obrigada, um beijo imenso para vocês e até a próxima. Tchau!